Oi pessoal, eu sou Milena, sou monitora da disciplina de Metodologia de Pesquisa. Você está no canal Introdução à Metodologia de Pesquisa e hoje vamos aprender sobre resultados e discussão da revisão de escopo. É na seção dos resultados que apresentamos os dados encontrados na pesquisa até o momento. Devemos apresentar esses dados em forma de textos, tabelas, figuras ou estatística. É nessa seção que devemos descrever os resultados do processo de pesquisa e seleção, desde o número de registros identificados na pesquisa até o número de estudos incluídos na revisão, idealmente utilizando um fluxograma. É necessário citar as razões de exclusão para todos os estudos excluídos após a leitura na íntegra. É preciso também citar cada estudo incluído e as suas características, além de apresentar os resultados individuais de cada estudo. Além disso, devemos apresentar os resultados da síntese de todos os estudos, para assim transmitir o que foi encontrado na leitura integral. Para a construção dos seus resultados, deve haver o direcionamento do que responde à sua pergunta de pesquisa. Os desfechos primários são as informações que você procura nos estudos, pois são eles que respondem diretamente à sua pergunta de pesquisa. Por exemplo, no artigo Alves 2023 sobre o uso de arnica montana no manejo de sangramentos pós-operatórios, foi encontrado como desfecho primário a diminuição do sangramento. Mas também foram encontrados desfechos secundários, como a diminuição de edema e equimoses. Logo, os seus desfechos secundários são resultados encontrados, mas que possuem menor importância para a sua pesquisa. A discussão dos resultados deve ser baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. É a fase de interpretar os resultados e comparar com outros artigos da literatura e também entre os próprios artigos selecionados. É necessário explicitar implicações para a prática médica e para futuros trabalhos, e também a necessidade de mais estudos. Ao fim, discutimos todas as limitações dos processos utilizados. Agora, vou mostrar para vocês em tela os itens dos resultados e da discussão no checklist Prisma SCR. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora que a gente vê como que se dá a construção de um resultado e de uma discussão no Prisma SCR, tá certo? A gente tem tanto o Prisma 2020 como o Prisma SCR. O Prisma SCR, ele é mais detalhado com relação ao que você tem que ter em cada parte do seu artigo. No caso dos resultados, a gente tem que ter uma seleção das fontes de evidência, tem que colocar as características da fonte de evidência, a avaliação crítica de onde que veio esses artigos e no final de tudo fazer uma síntese desses resultados. Então vamos lá. Primeiro, a seleção das fontes de evidência. O que seria isso? O primeiro passo de uns resultados é o diagrama, que é quando a gente mostra quantos artigos foram selecionados, quantos artigos foram excluídos, o porquê deles terem sido excluídos, que ele tem mais ou menos essa cara aqui. O diagrama dos resultados, ele tem essa diagramação que é os artigos identificados, os artigos selecionados, os artigos elegíveis para leitura completa e os realmente incluídos na sua pesquisa, certo? São aqueles que são relevantes o suficiente e que respondem à sua pergunta de pesquisa, tá certo? Então, esse é o primeiro passo de um resultado. Então, o próximo passo é a característica das fontes de evidência. O que a gente tem que fazer? A gente vai descrever as características de cada artigo. Que tipo de artigo é, como que foi feito esse artigo, ele é um estudo observacional, ele é uma coorte, o que é que ele é. Então, a gente tem que descrever as características desse artigo para que a gente saiba quais são os artigos que estão dentro da nossa pesquisa, tá certo? Então, a gente tem que colocar as características dele. Se houve intervenção, se não houve intervenção, qual foi o desfecho, se houve desfecho favorável ou se não houve desfecho favorável, certo? O próximo é a avaliação crítica. O que acontece? É aqui que a gente pode reportar o viés de um artigo, certo? Não necessariamente você vai abordar o viés em todos os seus artigos de revisão de escopo.
Na realidade, o viés, ele pode ou não ser abordado. Vai de você querer ou não deixar a sua pesquisa mais robusta e você avaliar o viés dos artigos selecionados. Então, para cada tipo de artigo, há um certo questionário que a gente compreende qual é, ou se tem ou não, um viés naquele estudo, certo? Como um Newcastle Ottawa, um Hobbes I, um Hobbes II, certo? E isso varia de estudo para estudo. Dependendo do seu tipo de estudo, você vai usar um questionário de viés diferente. Então, é nesse momento, é na questão crítica dos nossos resultados que a gente pode colocar a questão do risco de viés, tá certo? Então, isso é mais uma parte dos resultados, certo? E a fontes, de onde que vem esses artigos, o que é que tem dentro deles, o que é que, qual foi o desfecho desses artigos que foram relevantes para a sua pergunta de pesquisa, tá certo? Então é nesse ponto que você vai abordar o que é que no artigo X ele fala que é interessante para entrar no meu artigo a ponto dele responder a minha pergunta de pesquisa. É isso que a gente procura quando a gente faz os resultados. É se aquele artigo responde a minha pergunta de pesquisa. E se ele responde a minha pergunta de pesquisa, eu tenho um desfecho primário. O meu desfecho primário é o que responde a minha pergunta de pesquisa, certo? Pode haver, sim, outros desfechos que você encontre que ache relevante para inserir na sua pesquisa. Então, você pode colocar desfechos secundários, que eles não é o seu desfecho primário, ele não responde diretamente a sua pergunta de pesquisa, mas você acha relevante. Então, você pode colocar nos seus resultados, certo? E por último, você faz uma síntese de tudo aquilo que você elaborou em todos os seus resultados, tanto individualmente de cada artigo. Agora você faz de uma maneira coletiva, porque você tem que sintetizar, resumir o que é que você encontrou no geral da sua pesquisa. Se os artigos realmente responderam a sua pergunta de pesquisa, que achados foram esses que você encontrou, para depois a gente seguir para a discussão. O que é que a gente tem na discussão? É o resumo das nossas evidências, certo? Tudo aquilo que a gente encontrou nos nossos resultados, a gente agora vai discutir, certo? É quando a gente começa a inserir artigos da literatura para embasar ou para contrapor aquilo que a gente encontrou por meio da nossa pesquisa, ok? Então, é nesse momento que eu pego que o meu artigo ele foi favorável, o artigo X foi favorável à minha pergunta de pesquisa. Aí eu encontro outros artigos que são de fora daqueles que eu selecionei e eu consigo colocar para embasar o que eu estou querendo dizer na minha pesquisa. Mas a ciência não é feita só de embasamento positivo, a gente também tem que contrapor. Então, algumas vezes a gente pode querer contrapor aquilo que a gente encontrou, não a ponto de você desmerecer os seus resultados, mas assim para que o leitor ele tenha aquele momento de síntese, de tese e antitese, e ele tenha uma síntese quando ele lê a sua discussão e os seus resultados, certo? Então, na discussão, a gente faz um resumo de tudo aquilo que a gente encontrou e baseado na literatura, certo? É também na discussão que a gente aborda as limitações. O que são as limitações do meu estudo? Às vezes é porque eu não considerei estudos pagos, eu apenas considerei estudos de acesso aberto. Então, depende tudo aquilo que dificulte eu ter uma maior abrangência da minha pesquisa. Quanto mais abrangente a minha pesquisa, a minha seleção dos artigos for, menos limitações eu tenho. Digamos que eu limitei a artigos apenas produzidos no Brasil. Isso é uma limitação, porque ao invés de eu deixar a minha busca ampla para artigos de todo mundo, eu restringi.
Então, várias limitações, dependendo do tipo de estudo que você selecionou, do tipo de metodologia, o que é que você fez, o que é que você incluiu, o que é que você excluiu, as limitações são nesse momento que a gente realmente consegue saber o quão bom o artigo é. Quanto mais limitações ele tiver, ele se torna um artigo mais fraco. Mas você não vai colocar tantas limitações. Você está fazendo um artigo, você não coloca 10 limitações. Você coloca em torno de 3, 2, que você consegue pensar. Poxa, meu artigo foi bem feito. Eu tive uma busca bem abrangente. Quais são as minhas limitações? O que é que eu poderia ter feito a mais para que essa busca fosse mais abrangente? Você tem que pensar dessa forma. Todo artigo tem limitações, certo? Então, sempre tem que fazer o exercício de o que é que eu poderia ter feito a mais para abranger mais estudos e que a minha pesquisa fosse mais robusta, certo? E, por fim, a conclusão, certo? A conclusão é quando a gente discute, a conclusão da discussão, tá certo? É quando a gente discute se tudo aquilo que a gente pesquisou, ele é produtivo para a prática médica. Que é isso, esse é o objetivo da revisão de escopo. É saber se aquilo que a gente estudou é viável para a prática médica, tá certo? Então, a gente faz uma conclusão da nossa discussão, tá certo? É isso, pessoal. Hoje vimos um pouco dos resultados e discussão da revisão de escopo. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal para mais vídeos de pesquisa. E não se esquece do material complementar na descrição desse vídeo. Obrigada!